Vamos lá. Irmãos, seguinte, como a gente tem sempre falado, sempre está conversando, o intuito do Lighthouse, o intuito desses nossos encontros aqui, é para a gente, a partir de algumas reflexões, estabelecermos alguns princípios e fundamentos para que a gente possa assimilar o nosso papel, tanto na sociedade quanto no mundo. Então vai ser sempre importante eu reforçar isso aqui e eu frisar isso. E a proposta que foi feita é de, nesses dois encontros, tanto no último do mês passado quanto no de hoje, refletirmos sobre quem somos. Porque a ideia que temos a respeito de nós mesmos influencia na maneira como assimilamos o Evangelho e na maneira como transmitimos o Evangelho. É importante a gente entender que a forma como nos enxergamos passa pela esfera de onde lemos o texto e reflete na maneira como a gente interpreta o mundo e como a gente interpreta a Bíblia. E para isso, eu propus o texto de Lucas 15, que tem a famosa parábola do filho perdido. Por quê? Porque aqui nessa parábola a gente encontra três formas diferentes, três ângulos diferentes de se perceber a mesma história. Depende de onde você está lendo o texto. Depende de como você se vê. Amém? Então, você pode enxergar ela daqui, você pode enxergar ela daqui, você pode enxergar ela daqui. Beleza? Mês passado a gente falou sobre um dos ângulos, hoje a gente vai falar sobre outro, e mês que vem a gente vai falar sobre outro. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, do versículo 25 em diante. Lucas 15, 25 em diante. Então vamos lá. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bom, no último encontro nós nos atemos à figura do filho mais novo. Então a gente começou lá do início do capítulo 15, no versículo 1, e fomos até o versículo 24, que é a parte que contempla toda a história do filho mais novo. E aqui é necessário a gente recapitular algumas coisas que a gente disse no mês passado, que são muito importantes para a gente continuar a interpretação do texto e a exposição dele. A gente falou do público-alvo de Lucas, que Lucas está escrevendo para gentios convertidos à fé no Cristo. Então, talvez seja por isso que ele vai ser o único a relatar sobre essa história, por causa do seu dilema, das perguntas que ele está respondendo. E um dos temas que Lucas está levantando é que existe lugar no reino de Deus, tanto para judeus quanto para gentios. Por isso que para ele é importante registrar essa parábola, por causa da associação que pode ser feita entre os gentios e o filho mais novo, e os judeus e o filho mais velho. A gente falou também sobre o motivo, a causa e a circunstância da parábola, que isso é importante, porque as parábolas elas só surgem mediante algum conflito. Então, saber o contexto imediato que a parábola surge é muito importante para a gente interpretar o texto. E aqui, Jesus está sendo questionado por estar andando e comendo com pessoas de reputação duvidosa. Por que Jesus está andando e comendo com pessoas de reputação duvidosa? Então, para responder isso,
ele vai contar 3 historinhas, vai contar 3 parábolas que ilustram e representam a dimensão do reino de Deus e da ação do Filho em direção aos perdidos. Então, no geral, o que a gente fez mês passado foi o exercício de nos percebermos e nos identificarmos na figura do filho mais novo, que, achando-se autossuficiente, ele deseja viver a vida longe do pai. E eu creio que foi assim, relativamente muito bom, que foi legal, que a gente se identificou. Só que eu já esperava por isso. Não por soberba, tipo assim, nossa, o Mateus confiou, né, na sabedoria dele, no poder de convencimento dele, não. Mas é porque é muito simples e muito comum a gente se identificar com o filho mais novo. Difícil mesmo vai ser a tarefa de hoje de nos identificarmos com a figura do filho mais velho. Até porque essa parábola ela é tradicionalmente conhecida como filho perdido, né? Como filho pródigo. Então, com isso faz com que a gente volte as nossas atenções somente para o filho mais novo e a gente acaba esquecendo o filho mais velho, no qual eu acredito que exista mais de nós. Eu acredito que exista mais de nós na figura do filho mais velho do que exista na figura do filho mais novo. E aí, eu acredito que essa seja uma das mensagens que a gente possa ter mais dificuldade de assimilação. Por quê? Porque aqui eu vou estar tocando em algumas feridas. Eu vou estar tocando naquilo que nos é muito caro, a verdade. Porque nós temos a audácia de dizermos que nós temos a verdade. Nós sabemos aquilo que é certo, nós sabemos aquilo que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é santo, o que é profano. Sabe por quê? Porque nós nos relacionamos com o Pai da maneira correta. Somos nós que fazemos aquilo que o Pai sempre pede, e não o nosso irmão mais novo. Porque o nosso irmão mais novo, ele é um pecador. Ele é um pecador, ele não vive na comunhão do Pai. Somos nós. Não é o mundo, não é a igreja de fulano, não é a igreja de Beltrano, somos nós. Então, talvez você vai sair daqui inconformado, porque você não vai concordar com um bocado de coisa que eu vou falar. Mas por mais que você não concorde com um bocadinho de coisa que eu vou dizer, no mínimo eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. E esse é o intuito do Lighthouse. Promover conversas e diálogos. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Eu não quero e você nem precisa concordar com tudo que eu digo. O que eu quero é por meio de, pode ser, né, de provocações, por que não? Promover reflexões. Então, como assim? Se ao final de tudo aqui, depois da mensagem, você fala assim, eu não concordo com ele, mas você foi incomodado, sentiu uma pulguinha atrás da orelha e falar assim, não, eu não concordo, mas eu preciso revisar essa ideia. Tá ótimo. Eu já cumpri meu objetivo. Amém? Então, o desafio é longo. Mas vamos lá. Como eu havia dito mês passado, existe um motivo pelo qual eu esteja colocando o filho pródigo, entre aspas, o filho perdido. Por quê? É porque a parábola ela é mal nomeada. Não sei se vocês sabem, mas o subtítulo da Bíblia não é divino, né? Não foi Deus que falou. Esse vai ser o subtítulo. Então, o tradutor lá que colocou o subtítulo. Então, por que ela é mal nomeada? Porque o foco do texto não está simplesmente na atitude do filho que pede ao seu pai que antecipe a sua herança, mas também e principalmente na forma como o filho mais velho reage com o regresso do irmão mais novo. Então, essa parábola ela poderia muito bem ser chamada de a parábola dos 2 filhos, porque o texto trata da relação dos 2 filhos para com o pai. E uma coisa que aqui é interessante que Jesus está fazendo, né, através dessas parábolas que ele conta, ele está fazendo uma dura crítica em relação à maneira como esses líderes religiosos estão reagindo à chegada do reino de Deus. Porque aquilo que Jesus está fazendo, que é a inclusão dos pecadores, daqueles que eram desprezados, era uma das manifestações do Evangelho, da boa notícia de que o reino de Deus havia chegado. E não é somente aqui, nessa parábola, que Jesus trava esses embates com os líderes religiosos. Mas a gente percebe isso em toda a dinâmica e desenvolvimento dos evangelhos. Então,
esses personagens, esses líderes religiosos, eles têm um papel fundamental em toda a narrativa. Porque tudo aquilo que Jesus vai dizer, tudo aquilo que Jesus vai fazer, esses líderes religiosos estão por detrás, criticando, resmungando e tramando alguma coisa contra Jesus. O que acontece, na maioria das vezes, é que a gente tem um olhar pejorativo em relação a esses líderes religiosos. Por exemplo, fariseu, a gente chega, é xingamento, né? Sou fariseu. Então a gente tem um olhar negativo, a gente tem um viés negativo para com esses líderes religiosos. E nós, como pessoas maduras e comprometidas com a história do texto, a gente não pode olhar simplesmente com essas lentes negativas para esses personagens. Porque essas pessoas aqui, vale lembrar, que elas eram responsáveis por cuidar e ensinar o povo de Israel sobre a religião de Israel. Então, eles exerciam um papel muito parecido com o nosso, com o meu e com o seu. Então, por isso aqui vai ser importante eu destacar o surgimento e o papel de cada uma desses líderes, dessas lideranças, para que a gente compreenda um pouquinho melhor esses embates que são travados em todos os evangelhos e para a gente discernir, para a gente chegar a uma conclusão, talvez caminhar a uma conclusão do que eu quero trazer. Beleza? Então, uma coisa curiosa é que quando a gente abre o Novo Testamento, ele está carregado de figuras e personagens e situações que nos são desconhecidas. Desconhecida porque quando acaba o Antigo Testamento, esses caras não estão lá. Quando a gente abre o Novo Testamento, eles estão lá. Então, quem que são os fariseus? Quem são os saduceus? Quem são os escribas? Quando acaba o Antigo Testamento, eles não estavam sob o domínio persa? Agora, quem que é esse Império Romano? Então, tudo isso vai acontecer num período muito importante, conhecido como período intertestamentário. Nome difícil, mas é o período que contempla o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. Então, é o período entre os testamentos, que alguns vão chamar de período do silêncio. Mas que silencioso não teve nada, vocês vão ver. É tumultuado. Então, esse período é um período fundamental para o desenvolvimento da identidade política e religiosa de Israel. Para eu explicar para vocês aqui rapidamente, a gente pode começar por quando o imperador persa Ciro, ele vai derrotar os babilônicos e vai permitir que o povo de Israel volta para Jerusalém, reestabeleça, né, o templo e vai reestabelecer o culto. Isso por volta do ano 450. E também é importante que a gente destacar a diferença, né, e as consequências e as implicações práticas de cada dominação que Israel sofre. Porque dependendo da dominação que Israel está sofrendo ali, ela pode ser ruim ou menos ruim. No fim, ela é tudo ruim, mas ela pode ser menos ruim. Por exemplo, os assírios, quando eles chegam na terra, dominam a terra e mandam o povo embora. Espalham o povo por todo o seu território. Então, eles ficam com a terra e mandam o povo embora. Os babilônicos, eles chegam e pegam a mão de obra escrava e levam para o seu território. Então, eles abrem mão da terra e das riquezas que elas podem dar e levam só a mão de obra escrava, cativo. Já os persas, eles atuam de forma diferente. Eles fazem o seguinte, eles falam, eu não quero a terra e eu nem quero vocês trabalhando no meu território. Vocês ficam aí cultuando ao Deus de vocês, com a família de vocês e mandando dinheiro para mim aqui. Então, essa política expansionista dos persas vai permitir que o povo de Israel volta para Jerusalém, reconstrói o templo e restitui o culto. E aí, a gente chega em Alexandre o Grande, e aí que contempla a parte do período intertestamentário. Porque Alexandre o Grande, ele vai surgir junto com o seu exército como uma grande potência mundial e vai conquistar um bocado de coisa, inclusive a Judéia no ano 332. E dentro da sua política expansionista, qual que é a decisão dele? A gente vai unir o mundo pela língua e pela cultura grega. A chamada helenização. Esse período é importante porque é a helenização que permite com que a Bíblia hebraica ela seja traduzida para o grego, a Septuaginta. E Alexandre era um cara tranquilo em relação à religião judaica. Só que lá para o ano 323 ele vai morrer. E quando ele morre,
o reino dele, né, tudo que ele conquista fica dividido entre seus generais. 2 deles vão ser importantes, que é o Ptolomeu e o Seleuco. O Ptolomeu vai ficar com o Egito, ele era mais tranquilo em relação à religião judaica, e o Seleuco, ele vai ficar com a Síria e com a Mesopotâmia. Ele já não tinha tanto apreço pela religião judaica, não. E aí esses dois vão ficar disputando a Palestina. Até que esses Seleucidas, eles vão assumir o controle e vai tocar o terror na religião, porque eles vão intensificar o processo de helenização. E aí chega um período da história onde que Antíoco Epifânio vai sacrificar um porco dentro do templo. E aí o bagulho fica louco. Porque aí Matatias e os seus 5 filhos vão causar a revolta dos Macabeus, que vai durar 24 anos, vai trazer a independência de Judá, e aí inicia uma dinastia, que é a dinastia dos Asmoneus, e vai durar até o período em que Roma vai assumir. Então, por que eu estou contando isso aqui tudo para vocês? É porque é nesse período que vai surgir os partidos religiosos, que Joséfo vai chamar como filosofia, mas a gente conhece como partidos religiosos. Então é nesse tumulto que esses caras vão surgir. Por exemplo, os escribas. Como que eles surgem? Quando o povo é deportado para a Babilônia, eles ficam sem templo e sem terra. Onde que era feito o culto de Israel? Era no templo com sacrifício. Se não tem templo, não tem sacrifício, então não tem culto. Então o que eles começam a fazer? Eles passam a cultuar a Deus nas sinagogas, a partir da leitura e da interpretação da Torá. Então, como vai surgir demanda de cópias, então aí que nascem os escribas, porque os escribas que vão fazer as cópias do texto. E os fariseus? Bom, quando o Alexandre o Grande começa o seu processo de helenização, começa a unir o povo, tudo pela cultura, e sai pegando um monte de cultura que vai conquistando e vai trazendo tudo para o judaísmo, isso que é a helenização ali para eles, o que vai acontecer? Vai ter um grupo dentro dos judeus, que são conhecidos como os Hassidins. Eles vão ser um grupo que vai se opor a essa helenização, essa contaminação de culturas. Então, eles vão fazer o seguinte, gente, a gente não pode permitir essa contaminação mundana. Alguém já ouviu isso em algum lugar? A gente não pode deixar que o mundo entre. Não. Os Hassidins vão fazer isso. E os fariseus, eles descendem dos Hassidins. Então, o que vai acontecer? Os fariseus vão se opor radicalmente a essa contaminação mundana. E eles vão olhar para a história e vão falar o seguinte, gente, porque os fariseus são os separados, os apartados. Então eles se levantam como esse grupo que não quer se contaminar. Então eles vão olhar para a história e vão falar o seguinte, gente, a gente só está sofrendo porque a gente não está obedecendo à lei. Então, enquanto a gente não obedecer à lei, a gente vai continuar sofrendo. Você olha para a história e você consegue ver isso? Você consegue olhar esse cenário hoje? É mais ou menos isso. Então, isso não é uma coisa muito antiga, acontece hoje. Já os saduceus vêm do nome Zadok, que foi um antigo sumo sacerdote de Davi, e a família pertenceu ali o sacerdócio até a época da revolta dos Macabeus que eu acabei de falar. O que acontece é que nesse período de helenização, esses saduceus, eles não vão se opor à helenização. Eles não vão se opor. E por isso que eles vão ganhar influência na esfera política, porque eles não se opõem. Então, como eles agregam a cultura grega na espiritualidade deles, por isso que eles rejeitavam a ressurreição. Então eles rejeitavam a ressurreição, não criam nos escritos, nos profetas, nem na tradição oral, eles ficavam só com a Torá. Então, eles eram liberais culturalmente e politicamente, porque eles se deixavam influenciar. Então percebe por que havia rixa entre os fariseus e os saduceus? Era uma questão política religiosa. Enfim, esse cenário todo aqui que eu estou construindo aqui para vocês é para a gente entender uma coisa. Eu vou até beber uma água aqui, que o negócio aqui vai ficar feio. É para a gente entender uma coisa. Esses fariseus, que a gente tanto critica, que a gente usa como xingamento, eles não eram de tudo ruins. Porque eles tinham as melhores das intenções. Eles estavam defendendo a religião de Israel. Eles estavam zelando pela verdade. Quem que é esse Jesus? Por que esse Jesus está falando essas coisas? Não, a gente não está acostumado a ouvir isso. Esse cara está fugindo um pouquinho.
Olha que engraçado. Eles estavam defendendo Deus. Se nós estivéssemos há 2000 anos atrás, lá no período de Jesus, onde que a gente estaria? A gente estaria sentado na mesa com Jesus e junto com os publicanos, com os pecadores e com prostitutas? Ou a gente estaria do lado dos partidos religiosos? É claro que a gente estaria do lado dos partidos religiosos. Sabe por quê? Porque hoje a gente está justamente nesse lugar. Somos nós que estamos dizendo o que é certo e o que é errado. Qual que é a maneira certa de adorar a Deus? Se é de olho fechado, se é de olho aberto, se é em pé, se é sentado, se é em casa ou se é na igreja. Porque nós é que estamos no campo servindo ao Pai. Somos nós. Então, quando a gente chega em casa e vê o Pai celebrando com alguém que faz tão pouco dele, e faz tão pouco caso das coisas que são dele, para a gente é um absurdo. Porque esse filho mais novo, além de desejar a morte do pai, ele se recusa a viver debaixo dos cuidados do pai e ainda usa de maneira irresponsável e inconsequente e desperdiça tudo que o pai conquistou durante anos de trabalho. Então é um absurdo a gente chegar em casa e ver o pai agindo de maneira tão passiva. Eu me perdi aqui. Aí. Peraí. Aí, achei. Então, é inadmissível para a gente. Porque a gente está no campo pagando o preço, não é verdade? É nós que está ali trabalhando, labutando, por amor à causa, né? Por amor ao evangelho, por amor ao reino de Deus. Então, assim, é inadmissível a gente chegar em casa e ver o pai celebrando e agindo de maneira tão passiva. Então, paizinho, deixa eu te lembrar aqui o que esse seu filho aí fez. Eu até dei destaque na leitura aqui, esse seu filho. Por que esse seu filho? Essa expressão se dá porque ele se recusa a reconhecer ele como seu irmão. E não é uma coisa que acontece com a gente, né? Graças a Deus. A gente não tem dificuldade em reconhecer aqueles que pensam e agem de maneira diferente que a gente, né? A gente não fica chamando os outros de herege, né? Porque quem que é o herege, gente? É sempre o outro. Então, assim, ainda bem que isso não acontece com a gente. Mas esse filho mais velho aqui, ele chega ao ponto de desprezar o seu irmão. E ele vai dizer o seguinte, olha, papaizinho, esse seu filho aí, ele desperdiçou o seu dinheiro com prostitutas. Sabe o que no fundo ele está fazendo? Ele está evocando a lei para o pai, porque o que diz em Deuteronômio 21? Diz que os pais devem levar os seus filhos obstinados e devassos aos líderes da comunidade e dizerem, olha o que a lei diz, Deuteronômio. Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. Uai, pai, então em vez de você punir ele, você está celebrando com ele? A gente não faz isso também, a gente não fica mostrando. Ó, é Deus que está falando. Olha aqui a Bíblia aqui, a gente não fica lembrando Deus, né, do que ele tem que fazer, recitando a Bíblia para Deus. Mas esse filho aqui faz isso. Ele fala assim, pai, em vez de punir ele, você vai celebrar, você vai festejar com ele. E sabe onde também está a indignação do filho mais velho? Porque o pai separou a herança, certo? O filho mais novo gastou tudo. Então, pai, você está celebrando com o meu dinheiro? O dinheiro que sobrou é dele. Então é um absurdo, não é verdade? A maneira como esse filho mais velho se relaciona com o pai e a maneira como nós, muitas das vezes, nos relacionamos com Deus é uma relação de escravidão. A gente faz de Deus um ídolo. Porque o filho mais novo pensa que o pai é um obstáculo para ele conquistar as coisas dele. Ele fala, então vou sair. Então ele decide se desvincular. O pai e o outro mais velho vê o pai como um viabilizador para ele conquistar as coisas dele. Então, no fundo, o que os dois fazem é o seguinte, eles querem manipular Deus. O mais novo pensa e age assim, pai, eu quero viver para mim. E o senhor também devia viver para mim. Já que você não vai viver para mim, eu vou embora. E o mais velho trabalha para o pai na esperança e na expectativa que o pai trabalhe para ele. Jesus aqui ele está descortinando uma verdade que para nós ela é muito cara. E para nós que desejamos ser sinal do reino de Deus, a gente precisa amadurecer.
Jesus está afirmando o seguinte, presta atenção. O Deus de Israel não é propriedade exclusiva de Israel. A nação de Israel é propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não era propriedade exclusiva de Israel. Israel tem a revelação do Messias, mas não detém a exclusividade da relação com o Messias. Com a igreja, irmãos, é a mesma coisa. A gente se acha dono de Deus e da relação com Ele. Então, para a gente é um absurdo enxergar Deus que não na nossa maneira encaixotada que a gente tem dele. Então, meu amigo, sinto te informar, mas Deus, ele é um absurdo. Ele não cabe dentro dos nossos esquemas, dentro da nossa doutrina, na maneira encaixotada que a gente tem dele. O meu conselho é para você tirar ele daí. Tira ele daí. No fundo, eu sei que você faz isso na maior das boas intenções, né? Porque no fundo o que a gente está fazendo é o quê? Defendendo Deus. Porque sabe o que acontece? Tem gente que abusa do amor e da misericórdia de Deus, né? Tem gente que usufrui de maneira irresponsável, não é verdade? Então a gente faz isso na melhor das boas intenções. Tem gente que torna a graça barata. Tem gente que fala isso. Engraçado. A gente vai falar sobre isso no próximo. Então hoje eu quero refletir, mas deixa isso para o próximo, né? Eu quero refletir com vocês sobre como nós estamos nos relacionando com o Pai na perspectiva do filho mais velho, que, convencido da sua própria justiça e retidão, perde a sensibilidade para com as necessidades e carência das outras pessoas. Porque a gente se esquece que o Pai não é meu, o Pai é nosso. Não há singularidades no Evangelho. O Evangelho ele é comunitário. E aí, presta atenção nisso aqui. Eu não estou te convidando a ser permissivo, a tolerar tudo, né? Ou deixa correr frouxo. O que eu quero que você entenda é o seguinte. A mesa está posta. E nós não temos que decidir quem senta e quem não senta. Nós não somos porteiros do céu para falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por mais que pareça injusto, né? A gente acha que tem algumas coisas que é injustiça. Mas olha a parábola dos trabalhadores da vinha. Um trabalha 8 horas e o outro trabalha 1 hora. Os dois ganham o mesmo salário. É injusto. Mas na perspectiva de quem? Você está lendo o texto? Da onde? Então o louvor pode subir para a gente finalizar aqui. Mas hoje, graças a Deus, o Pai quer nos lembrar de uma coisa. Que esse seu filho, ele é seu irmão. Olha o que o texto diz no versículo 31 e 32. Eu também dei ênfase na leitura. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O legal é que a história não tem fim. A gente não sabe o que aconteceu, se o filho entrou para dentro, se celebrou, se não celebrou. E isso aqui é típico da retórica parabólica. Porque aqui Jesus está transferindo a responsabilidade para os ouvintes. A pergunta que está sendo levantada no texto é o seguinte: Jesus, por que você está se relacionando com esses pecadores aí? Porque esses caras aí que você está andando e está comendo, eles não se relacionam com o Pai da maneira correta. E aí, o que Jesus está respondendo é o seguinte, meus queridos, não é somente o filho mais novo, presta atenção, não é somente o filho mais novo que está se relacionando com o Pai errado, mas também e principalmente o filho mais velho. Porque o ápice da história está no equívoco da relação do filho mais velho com o pai. Porque é a atitude do filho mais velho que denuncia a atitude dos líderes religiosos. E uma vez eu ouvi isso e mudou a minha perspectiva, a minha forma de enxergar o cenário atual. É que, infelizmente, nós somos uma igreja
que mata em nome de Deus. Se a gente tivesse no período da Inquisição, a gente já tinha crucificado a gente queimado um monte de gente. Porque a igreja de hoje não é uma igreja que morre pelo Evangelho, é uma igreja que mata por causa do Evangelho. Jesus, ele é morto e crucificado sob duas acusações. A primeira, que é politicamente, porque somente Roma que podia matar. E a outra é principalmente religiosa. São os religiosos que levam Jesus à cruz. E hoje, eu acredito que a igreja, ela crucificaria Jesus em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você e eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque eu não estou falando de algo que eu superei. Muito pelo contrário, eu estou nessa caminhada. E eu quero estar nessa caminhada com vocês. É algo que eu quero superar com vocês. A pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: até que ponto vivemos e anunciamos de fato uma boa notícia? Porque muitas das vezes a gente parece que não está anunciando de fato uma boa notícia. A gente está abraçando ou reprimindo pessoas? A gente está amando ou a gente está acusando? E graças a Deus, está gravado aqui, porque senão alguém vai falar que eu estou pregando o evangelho light. Então, depois você escuta de novo. Irmãos, o convite de hoje, eu quero te convidar a convidar pessoas à mesa. Vamos orar, vamos cantar essa canção.